Agora sim, agora vamos ouvir então o candidato à Comissão Conselhia do Partido Socialista de Vizela. Uma grande salva de palmas para o Dr. Vítor Hugo Salgado. Muito boa noite a todos os presentes. Gostaria de começar por cumprimentar quem me antecedeu neste púlpito, o Sr. Presidente da Comissão Administrativa do Partido Socialista do Conselho de Vizela, o Dr. André Castro. Na sua pessoa, cumprimentar a demais Comissão Administrativa e aproveitar para, antecipadamente, lhe agradecer todo o trabalho que desenvolveu num dos períodos mais difíceis, mais conturbados, num dos períodos mais complicados de se assumir a Comissão do Partido Socialista em Vizela e que, na realidade, face a todas as divergências, face a todas as complicações, conseguiu definir um rumo numa estratégia entre a Conselhia, entre a Distrital, entre a Nacional e consolidar aquilo que foi uma candidatura de enorme sucesso. Para o Dr. André Castro, uma grande salva de palmas. Cumprimentar o Dr. Francisco Ferreira, enquanto ex-presidente desta mesma comissão, um dos grandes presidentes da Comissão Política Conselhia do Conselho de Vizela, enquanto presidente, ex-presidente da Câmara Municipal de Vizela e primeiro presidente da Câmara Municipal de Vizela, a quem associo o primeiro presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Cocharra, e nas vossas pessoas não só agradeço todo o empenhamento que um conjunto de pessoas me tem dado ao longo dos últimos anos, mas também agradeço toda a confiança dentro do Partido Socialista, fora do Partido Socialista, nos momentos mais fáceis, mas sobretudo nos momentos mais difíceis. Nas vossas pessoas, cumprimentar todos os demais autarcas, ex-autarcas que se encontram aqui presentes e que desde a primeira hora estiveram comigo. A vocês também uma grande salva de palmas. Depois dos ex-autarcas, cumprimentar os senhores presidentes de junta, que se encontram aqui presentes das diversas freguesias, a senhora vice-presidente, os senhores vereadores, cumprimentar também a senhora deputada, a doutora Irene, em representação do Conselho de Vizela na Assembleia da República, cumprimentar todos os demais convidados, a comunicação social, os militantes, os simpatizantes, todos aqueles que da sociedade civil se decidiram associar neste momento a esta iniciativa e destes cumprimentos agradecer antecipadamente a vossa presença. As primeiras palavras que eu tenho aqui para dizer nesta noite é demonstrar efetivamente a minha enorme felicidade deste momento. Ao longo dos últimos anos tenho tido vários momentos marcantes no Conselho de Vizela que foram associados a uma saída ou uma entrada, foram associados a vitórias dentro e fora do Partido Socialista. E daí apresentar a minha candidatura aos órgãos do Partido Socialista, enquanto militante numa posição ativa, faz de mim uma pessoa feliz. Faz de mim uma pessoa feliz porque sou candidato a um órgão no partido que, efetivamente, me abriu as portas para a política. Faz de mim ainda mais feliz o facto de ser candidato a uma estrutura do Partido Socialista na minha terra. E, por último, e não menos importante, fico feliz porque, na realidade, estou a apresentar esta candidatura com uma enorme moldura humana, de uma forma atípica àquilo que acontece muitas das vezes nas concelhias, mas na realidade isso faz de mim uma pessoa feliz porque importa acrescentar aquilo que é a força, a expressão que cada vez mais o Partido Socialista e este Executivo Municipal têm ganho ao longo dos últimos anos. Assim sendo, parto para esta candidatura e uma vez mais, tal como parti para a última candidatura há sensivelmente um pouco mais de um ano. As últimas autárquicas, que foram completamente distintas das anteriores, foram marcadas por 3 pontos essenciais. Primeiro, por um partido unido. Segundo, com o apoio significativo e massivo da sociedade civil. Terceiro, uma candidatura que teve a possibilidade de prestar provas ao longo dos últimos 4 anos. Estas são as 3 questões que nos fizeram ganhar as últimas eleições autárquicas. Umas eleições autárquicas que ganhámos de forma expressiva e significativa. Tivemos o melhor resultado do país do Partido Socialista, onde obtivemos 74,04%. E tivemos também uma das vitórias mais expressivas do Partido Socialista no Conselho de Vizela. Assim sendo, urge colocar
efetivamente, uma questão. Percebermos, na realidade, para que servem os resultados eleitorais. De que forma é que os devemos interpretar? Sobretudo porque estamos no ponto de partida para mais uma candidatura. Para grande parte das pessoas serve, efetivamente, para verificar o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo do último mandato. O reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo de uma campanha eleitoral. Mas para mim, enquanto político ativo, se assim poderemos dizer, serve para muito mais. Serve, em primeira instância, para assumir mais responsabilidades. Aquele ato eleitoral que obtivemos nas últimas eleições autárquicas e aquele resultado serviu para assumir as funções com mais responsabilidade. E serve, sobretudo, para mais um ponto de partida. Um fim de uma etapa, mas um ponto de partida para uma nova etapa. Mas não quero falar desse novo ponto de partida sem, de certa forma, questionar-se junto de vocês e prestar algumas contas, tal como o que viemos fazendo ao longo destes 2 vídeos. Praticamente está tudo dito sobre o passado, mas eu queria deixar aqui 5 ideias vagas, 5 indicadores, que de certa forma resumem aquilo que foi o trabalho ao longo dos últimos anos. São 5 indicadores precisos, concisos, que nos fazem perceber aquilo que nós construímos. Quais são os indicadores? Primeiro, investimos nas pessoas, investimos nos vizelenses. Segundo, investimos nos serviços municipais, investimos nos meios da Câmara e do nosso município. Terceiro, investimos na regeneração urbana, na requalificação do espaço público. Quarto, baixamos os impostos municipais. Quinto, baixamos a dívida municipal em 3 milhões de euros. Questionados que somos, como é que investimos nas pessoas? É difícil provar como é que se investiu nas pessoas, mas eu reafirmo. Recuperamos o costume longínquo e histórico das festas, contraditórias no início do mandato. Deu-me o epíteto de presidente das festas. Mas as festas, os eventos, traduziu aquilo que é a vivacidade do Concelho de Vizela e a sua história. Afirmamos também, entre festas e homenagens, aquilo que foi a luta autonómica. Exaltamos a autodeterminação e trouxemos para todos vocês, para todos os vizelenses, para nós próprios, aquilo que é o orgulho de ser vizelense e que muitas das pessoas já se questionavam. Segundo, investimos nos serviços municipais, com a recuperação, a reorganização dos serviços da Câmara e com a criação da melhor forma de prestar estes mesmos serviços. Associado a isto, construímos uma nova imagem para o Concelho de Vizela no exterior. Uma cidade e um concelho mais atrativo, mais competitivo. Um concelho onde apetece viver, onde apetece investir e onde apetece trabalhar. Terceiro ponto. Investimos na regeneração urbana e na requalificação do espaço público. Conforme o que foi dito, executamos 35 obras. 35 obras. Em 4 anos, no valor de 16 milhões de euros. E desses 16, 10 milhões foram financiados pela Administração Central e pelo quadro comunitário. Mas estas obras foram transversais. Foram para todos os vizelenses. Não houve vizelenses de primeira, não houve vizelenses de segunda. E foram transversais porque foram na regeneração urbana, foram na cultura, foram no desporto, foram nas vias de circulação, foi naquilo que criava condições para a proteção animal, foi no ambiente, foram em todas as nossas áreas de intervenção. E para além disso, não foram apenas no centro urbano. Foram no centro urbano, sim, mas foram também nas freguesias. O que é que eu posso aqui reafirmar? Muitas das vezes, enquanto autarca, sou uma pessoa atenta. Vejo o que se passa nas redes sociais. Ouço o que se diz na rua. Sou confrontado com comentários. E muitas das vezes dizem, é só obras no centro. E por isso mesmo, no decorrer da tarde de ontem, tive a possibilidade de juntar todos os investimentos em obras, não estou a falar em despesa corrente, em obras que foram feitos ao longo dos últimos anos nas freguesias. E o valor são 6 milhões e 320 mil euros. O que eu vos posso dizer é que este investimento, em parceria com as juntas, foi 1 milhão 880 mil euros.
e com a Câmara diretamente a investir nas juntas de freguesia, nas freguesias do nosso concelho, 4.440.000 euros. Mas isto é política. E a política é assim. Recordo-me que tínhamos inaugurado a ponte sobre o rio, em 2 freguesias, a ponte da Aliança, e começávamos a fazer os passeios junto à estação. E víamos os comentários e as formas de pensar. Quando tínhamos inaugurado uma ponte, há 2 ou 3 meses, de um investimento muito significativo nas freguesias, quando verificavam os passeios que estavam a ser feitos no centro urbano, diziam, é só obras no centro, é só obras no centro. Daí, quando questionados sobre as obras no centro, quero que saibam, ao longo dos últimos 4 anos, foram investidos 6.320.000 euros nas freguesias. Mas para além do investimento nos serviços, para além do investimento nas pessoas, para além do investimento nas obras municipais, baixámos os impostos. Baixámos o IMI, baixámos o IRS, baixámos a derrama. E para dizer que neste momento em Vizela temos os impostos mais baixos dos últimos 10 anos. Nota ainda muito relevante, porque as contas têm que ser feitas. A Câmara Municipal de Vizela, por ter baixado os seus impostos, deixou de arrecadar 1.700.000 euros. Isto quer dizer que se mantivéssemos os impostos que estavam em vigor na Câmara Municipal de Vizela, quando assumimos funções em outubro de 2017, tínhamos arrecadado mais 1.700.000 euros que não arrecadámos e que ficaram com os vizelenses. E tudo isto dá que questionar pelo 5º e último item. Como é que com tanto investimento, como é que com tanto baixar de impostos, foi possível baixar a dívida municipal? E esta é a verdade. Em 2017, quando assumimos funções, a dívida municipal eram 13 milhões e meio, 13.700.000 euros. E quando fechamos as contas no final do ano transato, a dívida municipal é de sensivelmente 10 milhões de euros. E esta é, efetivamente, o verdadeiro ponto de desenvolvimento e as 5 características que efetivamente nos reflete aquilo que foram os últimos anos. Os últimos anos que continua no presente. Continuamos a investir. Neste momento temos a Capela Mortuária em Santa Eulália a decorrer. Neste momento temos a Avenida dos Bombeiros Voluntários em obra. Neste momento, apesar das dificuldades, temos a conclusão da Rua do Bom Viver. Neste momento, já inauguramos a Rua do Souto, em Tagilde. Neste momento, temos praticamente os acessos em Enfias, praticamente prontos a ir para o terreno junto à Rila. E posso aqui afirmar que no mês de outubro iremos inaugurar o primeiro grande auditório do Concelho de Vizela, inserido naquilo que é o edifício do nosso Concelho. Mas mais que falar do passado e do presente, gostaria de recentrar aqui a minha intervenção naquilo que é a apresentação de hoje, para reafirmar a importância deste momento. A importância deste momento para o Partido Socialista de Vizela e para o Executivo Municipal. O quanto é importante andarem de mãos dadas. As próximas eleições para a Comissão Política Concelhia de Vizela do Partido Socialista terão enorme importância para a definição da estratégia política em que o Partido Socialista se apresentará futuramente aos vizelenses. Por essa razão, por dever cívico e sentido de responsabilidade política, assumo perante os militantes do Partido Socialista e todos os vizelenses a minha candidatura a Presidente da Comissão Política Concelhia e sempre por Vizela. Minhas senhoras e meus senhores, novos desafios surgem diariamente no nosso horizonte coletivo. E por isso mesmo este é o momento de delinear uma estratégia política. E dessa forma apresento antecipadamente 6 compromissos desta candidatura. Primeiro, organizar e mobilizar o partido. Segundo, aprofundar o relacionamento com os militantes. Terceiro, abrir o partido à sociedade civil. Quarto, recuperar a história e os históricos do Partido Socialista, tal como os seus contributos. Quinto, modernizar a comunicação política do Partido Socialista de Vizela. Sexto, preparar os novos desafios para os combates políticos que se adivinham. Seguramente teremos um longo caminho pela frente, mas juntos, com o apoio e confiança dos militantes, dos simpatizantes e da sociedade civil vizelense, avançaremos para continuar a trabalhar na afirmação dos valores socialistas e dos princípios democráticos,
honrando a memória e o legado do Partido Socialista em Vizela. Nesse sentido, é necessário reafirmar o Partido Socialista de Vizela. O partido que se encontra sociológica e umbilicalmente relacionado com o Concelho de Vizela por ter estado na gênese da sua emancipação autonómica. O partido mais representativo do Concelho de Vizela. O partido que, eleição após eleição, se tornou uma referência em termos dos resultados eleitorais nacionais. De igual modo, torna-se ainda necessário continuar a unir o Partido Socialista de Vizela, com todos aqueles que se revejam e defendam os valores e os princípios do Partido Socialista. Temos condições para continuar a unir o partido em torno de um projeto de futuro para o Concelho de Vizela, tal como o que fizemos nas últimas eleições autárquicas. Por outro lado, esta candidatura permitirá também a junção de esforços entre o trabalho efetuado pelo atual Executivo na Câmara Municipal e aqueles que vão ser eleitos pelo Partido Socialista, e o trabalho efetuado pela Comissão Política da Conselhia do Partido Socialista, que resultará das próximas eleições. O trabalho em conjunto permitirá assegurar e apresentar ainda mais resultados positivos para o Concelho de Vizela, para o desenvolvimento do Concelho de Vizela. O que eu pretendo com esta candidatura é marcar um novo ciclo no Partido Socialista de Vizela. Um ciclo de compromisso e de promoção de novas políticas que permitam construir o partido mais incentivado, mais mobilizador, mais agregador de vontades e de ideias para o Concelho. Um ciclo que permita fortalecer o Partido Socialista e construir um Concelho cada vez melhor. Deste modo, a união, a dedicação e a mobilização dos militantes são fundamentais para conseguirmos superar os novos desafios. Conto convosco. Conto com os vizelenses. Contem comigo para continuar a trabalhar intensamente, com determinação e com responsabilidade, para todos juntos continuarmos a defender o melhor futuro para Vizela. Viva Vizela! Vizela sempre! Sempre por Vizela! Viva o Partido Socialista! PS! Muito obrigado a todos.
deputada vai fechar. Eu só queria dar um beijo grande à minha mulher e aos meus filhos que vieram cá hoje, não esqueci de referir. E pedir uma grande salva de palmas para eles. Queria só agradecer a vossa presença. Terminamos assim esta cerimónia da apresentação da candidatura de Vítor Hugo Salgado à Comissão Política Conselhia de Vizela. E viva Vítor Hugo Salgado, viva Vizela e viva o PS!